Casagrande, se o Flamengo chamasse hoje o Dorival para voltar, ele aceitaria? Aceitaria. Ele aceitaria. Por ele, nenhum problema. Você falou com ele no telefone, é isso? Sim, a questão é, a diretoria, vaidosa do jeito que é, vai ligar para o Dorival e vai falar assim, poxa, foi mal, desculpa, não era isso que eu queria. Salve, salve, nação! Nação, vambora com mais um vídeo aí, né? Sobre o nosso Flamengo. Vitor Pereira meteu o pé, já tava na hora. Jorge Jesus é prioridade e pode, caso o Flamengo não consiga o Jorge Jesus, o Flamengo pode ter o retorno do Dorival, isso mesmo. Dorival pode retornar ao Flamengo. Vene Casagrande trouxe uma notícia aqui bombástica sobre a situação do Dorival. Ele pode sim retornar ao Flamengo, mas vai depender do próprio Flamengo, né? E aquilo, São Paulo não, né? São Paulo, ou JJ ou retorno do Dorival Júnior, né? Então, por que eu tô falando que o Dorival pode voltar? Você vai ficar sabendo aqui agora com a notícia em primeira mão do Vene Casagrande sobre a situação do Dorival, né? Então vambora pro vídeo sem mais enrolação aqui, mas antes disso, né? Já vai deixando aquele seu like aqui e a sua opinião aqui nos comentários sobre a volta, uma possível volta do Dorival que não é descartada, hein? Vambora pro vídeo. Deixe seu like aí, créditos ao canal do SBT Rio. Tamo junto. Inclusive, Léo Pereira, foi o exemplo que eu citei, só renovou o contrato porque voltou a ser titular com o Dorival Júnior e estava recebendo várias propostas para deixar o Flamengo. Então, a passagem do Vitor Pereira foi trágica. Agora, resta saber se o próximo treinador do Flamengo vai conseguir fazer o que o Dorival conseguiu fazer ano passado, resgatar esse elenco do Flamengo. Dá licença que eu vou passar. Parabéns, Lucas Pedrosa avisou, o Flamengo não quis escutar, tá? Lucas Pedrosa falou nesse programa. Quando chegou o Vitor Pereira, ele fez tudo que ele fez essa previsão toda. Vamos só um botar detalhe, o Flavinho na tela. Porque tem muito torcedor que pergunta assim, se o Flamengo fosse atrás do Dorival Júnior... Ele quer? Ele aceita. Sério? Ele aceita, porque eu falei com ele, ele falou, eu aceitaria, nenhum problema. Ele não tem nenhuma mágoa, nenhum rancor. O Dorival é um cara muito Não, tranquilo. pera. E volta o cão arrependido. Pera. A Ô, questão DJ Careca. é... Não, Venê, só um minutinho. A vaidade da diretoria vai Espera, permitir. Venê, que a gente tem que cortar e botar na internet. Ah, tá, beleza. Ô, DJ Careca, barulho de drone, por favor. Que ele trata umas aspas dele como se fosse a coisa mais normal do mundo. Venê Casagrande, se o Flamengo chamasse hoje o Dorival para voltar, ele aceitaria? Aceitaria. Ele aceitaria. Por ele, nenhum problema. Você falou com ele no telefone, é isso? Sim, a questão é, a diretoria, vaidosa do jeito que é, vai ligar para o Dorival e vai falar assim, poxa, foi mal, desculpa, não era isso que eu queria, perdão. É tipo namorado, né? Quando você Como termina, é que é, Venê? Aí você termina e depois você liga e fala, pô, tô sentindo saudade, volta. Os dias não são mais os mesmos. Grave hoje. Porque ele tá em Brasília resolvendo outras pendências. Quem? O Rodolfo Landim, que é o presidente do Flamengo. Mas olha só, você sabe que você movimentou o Twitter, né? Agora Sim. explodiu, tá lá todo mundo falando de Dorival. Se antes existia essa comoção, essa coisa de Jorge Jesus, será que com essa possibilidade do nome do Dorival aí, que não foi nem X9 não, tá? Foi o próprio Dorival que ligou, que falou com o Vene Casagrande no telefone. Né? Não é telefone sem fio, Lucas Pedrosa. Será que talvez o Dorival possa ser também um nome mais falado? Vou colocar a mesma coisa que eu falei sobre o Jorge Jesus. Se vocês esperam que o Dorival vai chegar e repetir o que ele fez no ano passado, é uma coisa muito difícil de acontecer também, tá? Você chegar no meio de um trabalho em que você teve um trabalho sucateado e você conseguir retornar para ser campeão da Libertadores, da Copa do Brasil e tendo o brasileiro também como obrigação, porque ele vai pegar o Brasileirão no início, é complicado. Eu acho que eu vou pelo que o Venê falou, tá? A vaidade da diretoria não vai deixar eles chegarem. Eu também acho. Eu acho que a questão não é nem treinador, Fernanda Maia. A questão vai além de treinador. Olha, o Flávio Nick citou ali vários treinadores que saíram com pagamento de multa rescisória. A diretoria tem que ser cobrada por isso, o departamento de futebol tem que ser cobrado por isso. Não adianta nada você ficar mudando de treinador e a postura da diretoria ser a mesma. O que eu quero dizer? A diretoria tem que cobrar dos jogadores. Não adianta você só trocar de treinador, trocar de treinador. Ah, esse aqui não deu certo, aí vai trocando. E por que os jogadores não são cobrados? Por que o Marcos Braz, que é o vice de futebol do Flamengo, ainda tem uma relação de pai e filho com o elenco? Uma relação paternalista com o elenco? Porque eles têm que ser cobrados. O Bruno Spindel, que é diretor executivo, ele tem que cobrar os jogadores. O Fabinho, que é gerente de futebol, e o Juan, que é gerente técnico, o que fazem no dia a dia?
Repito aqui o que eu já falei anteriormente. O Flamengo parece banco, é um monte de gerente. E ninguém faz nada no dia a dia. Ninguém cobra treinador, ninguém cobra jogador e não adianta. Se continuar com essa postura do departamento de futebol, pode vir o Jorge Jesus que não vai dar certo. A questão é, o Jorge Jesus seria uma espécie de escudo dessa diretoria. Eles iam chegar para o Jorge Jesus e falar, toma a chave do Ninho do Urubu, como foi em 2019. Se der certo, ótimo, a diretoria é fenômena. Se der errado, a diretoria vai virar e vai falar, olha, a gente fez o que vocês queriam, torcida, tá vendo? A gente não tem culpa dessa vez. É isso. Olha, eu vou chamar a pergunta, mas antes eu vou deixar um grande beijo. Quem será o novo treinador do Flamengo? O Vitor Pereira já não é mais treinador do Flamengo, isso já é oficial, já foi confirmado pelo clube. E quem chega para ocupar essa vaga, Vini Casagrande? Boa tarde. Boa tarde, Fernando Diamai, boa tarde, Lucas Pedrosa. Essa resposta aí é a resposta dos milhões, porque a gente não sabe. O que eu posso dizer é, o telefone do Jorge Jesus tocou logo após a demissão oficial do Vitor Pereira. Tocou o telefone? Tocou o telefone do Jorge Jesus. O Flamengo abriu negociações para tentar o retorno do treinador que hoje está no futebol turco, no Fenerbahçe. Agora, se ele vai vir, depende de uma série de fatores. Por quê? Ele tem contrato com o Fenerbahçe até o fim de maio. Ou seja, tem uma multa rescisória ali a pagar caso ele aceite vir agora. Quem vai pagar essa multa rescisória? E o Jorge Jesus vai aceitar voltar para o Flamengo? Vai arriscar a idolatria que ele tem com a torcida e botar tudo a perder? Porque a gente sabe que depois de 5 jogos perdidos, a torcida já começa a xingar. Sim. Foi assim com o Zico, quando o Zico foi dirigente do Flamengo, o maior ídolo da história do clube. Então depende de uma série de fatores. O que eu posso dizer é, o Flamengo abriu negociações com o Jorge Jesus para tentar o retorno do treinador. Posso dizer uma coisa, Pedrosa? Se eu fosse Jorge Jesus, eu não aceitaria. Por Sabe quê? por quê? Porque o parâmetro da torcida, na cabeça da torcida, é o trabalho que ele fez em 2019. Que eu brinco, que foi um meteoro. Porque não é uma coisa rara no Flamengo, é uma coisa rara no futebol. Tudo conspirou para aquilo acontecesse daquela forma. Todos os reforços daquela segunda janela aconteceram. O time jogou por música, e aí é obviamente o trabalho do Jorge Jesus. Ele chegou na metade da temporada e aí eu coloco muito uma parte fisiológica aí, me debruço muito no... Se ele tivesse pego o Flamengo no início da temporada, fisiologicamente, a resposta física ia ser... Ele não tinha a Copa do Brasil, porque ele perdeu a Copa do Brasil logo no começo. Eram menos competições, a exigência dos ciclos de treinamento eram diferentes, que era em 6 meses. Então tudo conspirou positivamente para o Jorge Jesus. E o que um torcedor espera... Ignora tudo isso que eu falei e espera o quê? Um cara que vai chegar para ter mais títulos do que derrotas. Que esses são os números do Jorge Jesus. E se ele fizer um tiquinho menos do que ele fez, que é o normal, porque o que ele fez foi anormal, aí a galera já vai cobrar. Você tá me acompanhando na minha linha de raciocínio? Total, eu acho que se o torcedor, e eu não acredito que vai ter, tiver a consciência de que o que aconteceu em 2019 provavelmente nunca mais vai acontecer na história, cara, um treinador ter menos derrotas do que títulos é uma coisa completamente absurda, é algo completamente fora do normal. E o cenário do futebol brasileiro, não só do Flamengo, o cenário do futebol brasileiro também é outro. Hoje o Palmeiras é o melhor time do Brasil, o melhor time da América do Sul. O Flamengo hoje tem mais rivais do que tinha em 2019 em relação a nível de competitividade. E principalmente, são 4 anos. 4 anos faz muita diferença. O Gabigol é o mesmo em 2019? Não. O Everton Ribeiro é o mesmo de 2019? Não. O Arrascaeta é uma incógnita, saber como é que ele vai voltar depois dessa recuperação de lesão. E o Bruno Henrique ainda sofreu a lesão mais grave da carreira dele. Então eu tô falando aqui de 4 jogadores extremamente cruciais que hoje não vivem bom momento. Mas será que não vivem porque não estão orientados de uma forma certa? Eu citei coisas aqui que vai além da sua orientação, que é lesão. Do Bruno. Ele não tem o Rafinha. E do Arrascaeta. O elenco é diferente, gente. Diferente. O elenco é totalmente diferente. É outro time. No gol ele tinha Diego Alves, que querendo ou não estava numa grande fase em 2019, foi um baita goleiro em 2019. Na lateral ele tinha nada mais, nada menos que Rafinha, querendo comer a bola no futebol brasileiro. Felipe Luiz jovem. Mais jovem. Exatamente. Mas aí tem o Ayrton Lucas, que não joga fica muito. Por menos. Joga muito, mas assim... Nem o Gerson de 2019 é o Gerson de 2023. O que? O Big Boss está revoltado, tá? Com você. Por quê? Porque fala. Não. Em 2019, o Flamengo ele deu uma de lavada no Palmeiras, brincou com o Palmeiras aqui. Exatamente. Entendeu? Não tem 2019. Inclusive, 2019 não teve nenhum time jogando a bola que o Flamengo jogou na América do Sul. E não foi só por causa dos títulos, não.
O futebol brasileiro sofreu uma mudança de padrão depois do Jorge Jesus, é fato. Ele levou a régua do futebol brasileiro. O que, Big Boys? Chegou o futebol brasileiro. Exatamente. E tem uma coisa importante. Quando um clube faz ele começa a tentar entender o que vem pela temporada, financeiramente falando, todos os clubes, eles colocam previsões. Isso é normal. Olha, a gente vai chegar no mínimo até as quartas da Libertadores e vamos tirar X. Nós vamos até tanto do brasileiro, vamos tirar X. Isso é natural, isso é um praxe. Será que naquelas continhas que podem ser feitas num balanceio e tudo mais, será que de tudo que ele disputou, tudo, Supercopa, Recopa, Carioca, Mundial, e não ir para a final do Mundial, será que eles não esperavam pelo menos um negocinho? É porque na previsão orçamentária não tem isso. Por exemplo, no Mundial, Recopa, Supercopa, Campeonato Carioca. Né? Tem na Libertadores, Sim. que a previsão é chegar à semifinal, no Campeonato Brasileiro, pelo menos na segunda colocação, e na Libertadores, pelo menos a semifinal. Isso no orçamento do Flamengo tem para 2023. Agora, tem outro ponto que eu quero levantar também. Além de você gastar muito dinheiro com a saída do Vitor Pereira, tem a desvalorização de vários ativos, porque com o Dorival Júnior teve a valorização de ativos. É verdade. Léo Pereira não tá. Então, é isso aí, nação. A notícia é que, de acordo com o Vini Casagrande, né, teve conversa com o Dorival aceita sim voltar ao Flamengo. Mas um ponto que me chamou bastante atenção, que o Vini Casagrande disse, né? A diretoria do Flamengo é orgulhosa. Mesmo o Dorival aceitando, não tendo aquele ressentimento, como saiu do Flamengo há 4 meses atrás, mesmo assim ele aceita voltar. Eu acho muito difícil a diretoria ir atrás dele, né? Caso a diretoria não se acerte com o JJ, que é a prioridade do clube, né? Aí eu acho que eles vão atrás do São Paulo. Eu acho que mesmo o Dorival aceitando retornar ao Flamengo, né? Eu acho que nessa lista aí o Dorival tá na 3ª posição, né? De prioridade do Flamengo, né? Então primeiro vem o JJ, depois o Sampaoli, que não vou dizer, é um dos sonhos do Landim, presidente do Flamengo, né? A preferência do Landim, o Sampaoli. E depois vem o Dorival, né? O Dorival seria uma boa retornar, caso o JJ não venha. Eu acho que o Sampaoli eu não prefiro. Entre Sampaoli e Dorival, eu prefiro o Dorival, né? Óbvio. Que é muito difícil, eu concordo com o Pedrosa, é muito difícil sim repetir o que o Dorival fez em pouco tempo, né? Conseguir consertar o Flamengo, é difícil. Entendeu? Então, se o Dorival voltar, ou o JJ, a gente vai ter parâmetro do Dorival do ano passado e JJ de 2019. Caso eles não consigam repetir aquele sucesso, a gente vai criticar. Óbvio, que é muito difícil. Do JJ é muito mais difícil ainda, né? Ter mais título que derrota. Muito difícil. Então é aquilo. Vamos ver, né? Como que vai decorrer essa novela do JJ. Caso o JJ não venha porque ele quer continuar lá, porque tem títulos para disputar lá na Turquia, o Flamengo vai ficar à mercê de 2 técnicos, né? Ou o Sampaoli, é um dos mais cotados aí, e o Dorival, né? Mesmo o Dorival aceitando retornar ao Flamengo, né? Após 4 meses sair do clube, eu acho difícil a diretoria for ligar. Ah, desculpa aí, Dorival, você quer retornar pro Flamengo? Quero te contratar novamente. Mas é aquilo, é futebol muito dinâmico, principalmente o futebol brasileiro aqui. Essa cultura de demitir técnico, não dá tempo para poder treinar. A situação do Vitor Pereira já era outra história. Já tava difícil já, né? Então, é isso aí. Tamo junto. É nóis, nação. Valeu.